mais uma noite, né, para a gente falar um pouquinho do Ismael Cloud. Agradeço demais a doutora Lélia por estar compartilhando aí um caso com a gente. E, pessoal, fica o convite aí para vocês também, tá? Então, a ideia nossa é seguir com esse formato de webinar. Quem se interessar, quem quiser também trazer um caso para o próximo que a gente for fazer, tá? Fiquem aí à vontade. Só vocês enviarem através do e-mail ou do WhatsApp que a gente disponibilizou, tá bom? E, bom, doutora Lélia, muito obrigado, viu, pela sua participação aí mais uma Eu que vez. agradeço muito. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar a introduzir aqui o caso, tá? Doutora Lélia, fique à vontade aí para falar. É um caso, tá, da doutora Lélia, que ainda está em tratamento, né, doutora? Sim, sim. Então, na Ainda. sequência, vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo certo com a apresentação? Sim, perfeito. Ok. Então, as fotos de rosto, tá, da paciente. Doutora Lélia, se você quiser comentar em relação ao caso, na verdade, né, pessoal, essas fotos, elas são atuais, ela já está, né, em tratamento há quanto É. tempo, doutora? Então, ela já está em tratamento há quase um ano e agora são os adicionais, Ah, tá, bacana. porque eu optei pela trocar de 14 em 14 dias, Uhum. porque difícil de acontecer o que precisa acontecer ali. Em relação às imagens, tá, atuais dela, o que me chama bastante atenção, né, nessa última imagem aqui, justamente de sorriso, uma inclinação de plano, né, doutor, uma inclinação de Sim, plano considerável até aqui para o lado é, esquerdo, né, plano é, cruzado da paciente, todo mais caído, então a gente consegue observar, né, é, tanto em nível incisal quanto em nível também cervical, olha só o quanto que sim, ela mostra de gengiva, né, desse lado, é. que as fotos internas, e aí, doutora, se você quiser comentar um pouquinho também em relação aí ao tratamento, o paciente, né, tinha uma mordida cruzada Tinha posterior inicial, né? tinha uma mordida cruzada maior do lado esquerdo, um desvio da linha mediana, tá? Uma assimetria muito grande, né? De face, inclusive, Aham. né? E hoje ela já está numa relação aí de topo, Então, né? Mas hoje, o sorriso melhorou, é, tá? uhum, Que era realmente a queixa principal. sim, Ela nunca gostou do sorriso dela, uhum, né? E também não aceita cirurgia, mas ela tem uma simetria grande de face, né? A diferença sim, nos olhos, o sim, lábio, o nariz parece que é meio para a direita também, então não é fácil, é. né? E Porque é um sim. tratamento tardio para uma mordida cruzada, né? E ela não, né, certamente também não quis optar pela opção de cirurgia, né? Então, Nunca quis e nunca dentro nem das, tratou. aham, As dentro mordidas das cruzadas, possibilidades, as mordidas cruzadas a gente trata muito precocemente, né? sim. E aí, olha, pessoal, como vocês podem ver nas imagens, né? Olha só, uma mordida agora já muito mais favorável em topo, né? O que está faltando aí é justamente a gente, proteticamente, né? Essa é a ideia, né, É, doutora? É é, dar um pouquinho mais de volume vestibular para esses dentes posteriores e devolver também a intercuspidação desses sim, dentes. sim, para conseguir, né? Isso. E um detalhe, pessoal, desse caso, que eu vou mostrar também nas imagens aqui oclusais e nos exames radiográficos. Olha só, a paciente ela tem ausência dos laterais, tá? Do 12 e do 22. Se vocês observarem Sim, aí, olha só, os caninos estão no lugar dos laterais, né? Então, é, essa é uma vista aí oclusal, tá? A paciente também com um terceiro molar que ela não quis extrair, né, doutora? sim, é. O 48 lá. Então, olha só, a teleradiografia dela, inicial, e também a panorâmica, justamente para vocês observarem aí, olha só, a ausência dos laterais, né, mesialização dos caninos, Essa e inclinação que ela não gosta, né? Na frente dos é, dentes. é, projeção aqui, né, vestibularização dos anteriores, se diz. É, E aqui, olha só, na panorâmica também dá para observar aí, né, pessoal, a inclinação de plano oclusal dela aqui para o lado esquerdo, né? A gente observa desde aqui numa visão anterior até indo para posterior o quanto esse plano está inclinado, né? é.
E aí a ideia, então, é a gente fazer um Smile Cloud agora do caso dela, né? O Smile Cloud é um desenho de sorriso que vai dar uma ideia já para ela, ainda está em tratamento, né? Com alinhadores de ortodontia, mas a ideia é já passar, assim, uma opção para ela protética, porque, né, como a gente comentou aí, a solução para dar um pouquinho mais de volume para os dentes posteriores vai ser proteticamente, tá? E a Tá. nossa ideia também, a princípio, é o seguinte, olha só, observem a foto aqui de rosto dela e observem, depois eu vou ampliar essa imagem, tá? Mas é só para a gente comentar agora um pouquinho antes de entrar para o planejamento. Mas olha só, o lado esquerdo dela, a gente observa, né, aparece muito mais a gengiva por conta da inclinação de plano oclusal também. E uma Sim. solução também que a gente havia pensado para o caso dela é de proteticamente, né, a gente lançar a mão de uma plástica gengival desse lado para devolver um pouquinho mais de zenith para esse pré-molar, né, transformá-lo, deixá-lo com uma cara mais de canino para harmonizar esse sorriso e também a estética vermelha, né? Sim. Então, pessoal, eu vou agora iniciar aqui o planejamento, tá, dela através do Smile Cloud. Vou abrir aqui, vocês estão vendo aqui a minha tela, tudo certo? Bem, Só um minutinho. tranquilo. Então, olha lá, pessoal. O Smile Cloud, tá? Isso eu já comentei em alguns outros webinars, tá? É uma plataforma online, então a gente acessa através do próprio site deles, né? smilecloud.com. É uma ferramenta, né? É um aplicativo que vai muito além de um desenho 2D do sorriso. Ele proporciona tanto a integração com a equipe, então a gente consegue embutir aqui todas as documentações dos pacientes, exames, arquivos STLs, né? Que são os escaneamentos, as imagens, as fotografias. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com memória no computador, a gente pode deixar tudo na nuvem, né, aqui dentro, muito bacana. E é legal porque a gente consegue embutir dentro do planejamento vários profissionais, né, mundo afora aí, que podem nos auxiliar, né, também no planejamento, com alguma ideia, com alguma outra sugestão. E é legal porque fica tudo reunido dentro de uma mesma plataforma, dentro do caso criado, uma coisa bem organizada. Então, pessoal, eu vou iniciar a sessão aqui, tá? Para quem não tem ainda conta, dá para fazer o registro, né? Dá para registrar através de uma conta do Google que vocês, se vocês tiverem, um Gmail ou Facebook, tem algumas opções, tá? Eu gosto de associar o meu e-mail, então eu acho mais fácil, né? Um cadastro até mais simples. Então, se vocês observarem aqui, olha só, eu só vou clicar aqui, iniciar com sessão com Google, que é o Gmail, tá? Então, basta ter uma conta no Gmail, vocês acessam aqui a plataforma. Então, nessa tela inicial, né, tá abrindo aqui, mas se vocês observarem aqui, olha só, vão ficar todos os casos reunidos. Eu vou abrir o... Então, olha só, como que eu crio um novo caso? Tá? Muito simples, eu clico aqui em novo caso e coloco o nome aqui do paciente, tá? Então, vou colocar webinar, Ai, que horror. Isso. webinar 2. E aqui, criar caso, tá? Beleza, pessoal. Então, olha só, como eu comentei com vocês, né, o Smile Cloud ele serve também para a gente inserir aqui toda a parte de documentação dos casos, né, tanto arquivos STLs como vídeos, imagens, exames, a gente pode reunir tudo aqui. Para fazer o desenho do sorriso, eu só preciso de uma foto, tá? O Smile Cloud, né, ao longo do tempo, ele foi simplificando para deixar o processo mais rápido, mais prático, mais intuitivo. Então, antigamente, o Smile Cloud ele trabalhava com duas fotografias, uma de face, de rosto, tá? Com sorriso, e também uma fotografia interna. E aí a gente precisava fazer
justamente o agrupamento, né, a sobreposição dessas duas fotografias para poder construir aí o desenho. Hoje em dia, com apenas uma fotografia, justamente a foto de rosto com sorriso, a gente já consegue fazer, né, essa simulação. O que é interessante dizer, pessoal? O Smile Cloud ele vai trabalhar com dentes naturais, ou seja, todas as bibliotecas presentes dentro do Smile Cloud de dentes são escaneados, são dentes de pacientes, né, de pessoas reais, o que dá mais naturalidade para os projetos, né, para as anatomias escolhidas. E o que é interessante também é que depois a gente consegue fazer o download desses arquivos, desses dentes que a gente utilizou para fazer o desenho, o planejamento aqui. E aí, o que a gente faz com esses downloads desses dentes? A gente envia isso para o laboratório, para que aí sim seja feito o enceramento 3D. Ele só pega a mesma anatomia que a gente utilizou para fazer o Smile Cloud, porque a gente vai baixar isso, tá? Vai enviar para ele exatamente o mesmo dente. E aí ele só precisa posicionar no modelo 3D, e aí sim imprimir o modelo para que o dentista, né, faça o enceramento, né, em boca. Previsibilidade, pessoal. Então, tudo que a gente planeja inicialmente, depois a gente consegue entregar, né, na odontologia digital. Esse é o grande segredo. Então, bom, pessoal, criei o caso, né? Vocês viram lá, muito simples, é só colocar o nome e sobrenome do paciente e criar o caso. Agora, né, eu preciso embutir aqui as informações, né, as fotografias. No caso, como eu quero fazer só a simulação de sorriso, então eu vou introduzir aqui apenas a imagem de rosto com um sorriso, tá, frontal aqui. Um detalhe, pessoal, é imprescindível, tá, que a foto esteja boa, de boa qualidade. Então, assim, não tem milagre. Para o desenho, para o Smile Cloud ficar bacana, a foto ela tem que estar bacana, né? Uma coisa é consequência da outra. Então, vale também vocês investirem em fotografia. É legal vocês, né, acompanhar isso e ter exatamente essa percepção, porque é importante para o planejamento, tá? Para o projeto. Bom, pessoal, então embuti a fotografia aqui, olha só, ela já foi carregada na página, tá? E agora, se eu clicar aqui em Design, eu já vou iniciar, então, o planejamento, tá? Clico aqui em Novo Design, ele vai abrir aqui justamente uma aba lateral, justamente com a foto que eu embuti, né? Então, eu clico aqui e ela vai aparecer aqui agora de forma ampliada na minha tela aqui centralizada. Vamos aguardar. Olha lá, tá? Então, olha só, pessoal, essa fotografia, ela não está em uma resolução adequada, tá? Ela está com baixa resolução. Então, principalmente quando a gente for finalizar o projeto, questão de cor, não vai ficar muito bacana, mas tudo bem. O importante é que também vocês vejam como a fotografia, ela interfere no resultado final, tá? Primeira coisa, pessoal, vocês vão ver que é uma linha do tempo. Até vou ampliar aqui minha tela para dar mais zoom aqui. Olha, é importante dizer que o Smile Cloud é uma linha do tempo. Então, qual que é a fase 1, o marco zero, né, do desenho, do projeto? É a calibração da foto, né, do rosto da paciente, da cabeça da paciente. Como que eu faço isso? Normalmente, eu sigo a linha bipupilar, tá? Que é uma linha aqui horizontal. Como que eu faço essa calibração? Olha só, eu venho através justamente aqui dessa régua, olha, e vejo se as pupilas elas estão no mesmo posicionamento aqui, na mesma linha, se elas coincidem ou não. O que é legal dizer, pessoal? Em casos de assimetrias muito severas, né, por exemplo, uma assimetria de órbita, a gente viu que essa paciente ela é um pouco assimétrica, só que nesse caso, né, eu acho que a gente pode até seguir a bipupilar, olha só, que está coincidente, tá vendo? Então, eu vou seguir, vou manter a calibração da imagem justamente aqui, olha só, seguindo a bipupilar. Mas em casos, né, muito severos aqui de assimetria, a gente leva em consideração daí outras referências, né? Por exemplo, plano de Camper, por exemplo, linha das sobrancelhas, outras linhas horizontais, né? Que sejam paralelas. Então, eu vou seguir a bipupilar nesse caso. Vamos supor que a imagem ela estivesse muito inclinada, tá? Eu vou simular uma inclinação aqui só para vocês verem. Vamos supor se ela estivesse assim, ó.
se eu tivesse tirado a fotografia assim, e se eu tivesse feito o download aqui e ela aparecesse dessa forma, como que eu corrigiria isso? Justamente pelas, olha, tem uma régua aqui, olha, do lado direito da tela, então eu ajusto ela e aqui com a minha régua eu vejo se ela está bem calibrada ou não. E aqui a gente consegue fazer o recorte da fotografia, né? Tem pessoas que gostam de recortar um pouco mais o rosto, né? De deixar aparecendo um pouco mais, aí vai a critério de vocês, tá? Eu aconselho, né, pegar o rosto inteiro, inclusive orelhas, né? Cuidado para não cortar aqui, senão fica, eu acho que estranho. Bom, fiz aqui o recorte, fiz o posicionamento da cabeça, né, da imagem. Agora eu vou para a fase 2. Olha, eu estou aqui em referências faciais. Quando eu clico aqui, olha só, vocês estão vendo que tem um contorno de uma boca aqui, de um lábio, né? É justamente o contorno dos lábios. A gente precisa fazer o contorno dos lábios para quê? Para poder sobrepor o projeto, o desenho que a gente vai fazer para paciente, tá? Se vocês observarem, olha só, o Smile Cloud, ele já joga um template de um recorte aqui de lábio, tá? E aí, se eu clicar aqui nas bolinhas, olha só, eu consigo reposicionar e fazer o contorno de uma forma mais fiel, né? De uma forma mais precisa. Porém, eu não gosto de usar esse template. Eu gosto de fazer o mesmo. Então, eu clico nesse X, olha, eu elimino o template que já veio. Às vezes até dá para usar o template, tá? Só que para alguns casos eu acho que falta bolinhas, então eu gosto de desenhar eu mesmo. Pessoal, antes de iniciar aqui o contorno do lábio, só para vocês verem, né, olha, essa fotografia, quando eu amplio, olha só como ela está em baixa resolução, tá? Então ela fica toda craquelada. É importante que a fotografia ela esteja em alta resolução para que o desenho ele fique mais satisfatório, mas não tem problema. Então, olha só, vou começar o desenho, o contorno do lábio. Como que eu faço o contorno do lábio, pessoal? De forma interna, tá? Olha só, eu vou clicando com o meu mouse, tá? Botão normal direito aqui do mouse, olha. Esquerdo, quer dizer. Olha. Estou fazendo o contorno aqui do lábio, tá? De forma interna. Eu vou fazer um pouco mais grosseiro, porque depois eu faço o refinamento. Vocês vão ver quando eu fechar aqui o círculo, olha. Ficou verdinho, ele fecha e me dá as bolinhas. Vocês perceberam como me deu aqui mais bolinhas quando eu fiz manualmente. E aí sim, olha só, eu consigo padronizar aqui, eu consigo mexer de uma forma mais detalhada. Olha lá. Como essa foto não está em uma boa resolução, então eu não consigo ver exatamente onde termina aqui o lábio e onde começa a gengiva, mas sem problemas. Olha lá. Então, olha, pessoal, fiz aqui o contorno do lábio, legal. Olha, eu trabalho a todo momento com o meu scroll do mouse, tá? Então, eu amplio a imagem e dou foco, ao mesmo tempo tiro o foco a todo momento, tá? Legal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, tá? Vocês podem ir mandando aí no chat, ou se quiserem também falar no microfone, fiquem à vontade. Pessoal, feito aqui o contorno do lábio, tá? A gente vai para a próxima fase. A próxima fase é imprescindível, olha só, ela é uma das fases mais importantes. Por quê? Porque é o nosso planejamento. Através do que a gente projetar aqui, o que vai acontecer? Bom, essa é uma tecnologia, né? É uma ferramenta que trabalha com inteligência artificial. Como que o software ele vai buscar esses dentes para nós? Através do que a gente vai fazer exatamente nesse passo. Nesse passo, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a curva do sorriso, a gente vai definir a proporção dos dentes, tá? A gente vai definir aqui os pontos das papilas, tá bom? Área de brilho, de reflexão de luz, então é uma das fases mais cruciais aí de todas as etapas. Se eu também, olha só, pegar o meu mouse e arrastar aqui para as laterais, olha só, eu consigo trazer para o meu desenho algumas linhas de referência. Ah, eu quero saber se a linha média da paciente ela está bem posicionada. Então, nesse momento, eu consigo estudar, eu consigo ter essa visão, tá? Então, eu consigo trazer infinitas linhas aqui verticais e também linhas horizontais, tá? Se eu quiser ver o plano cruzal dela, se está inclinado, se não está. A gente já viu na apresentação, né, que está inclinado para o lado esquerdo.
Vocês vão ter uma percepção um pouco maior agora no desenho. Então, ó, pessoal, estou ampliando a imagem, tá? E olha só, primeira coisa aqui, o que eu faço? Eu gosto de definir a primeira coisa, a curva do sorriso. O que eu observo, pessoal? É importante que a gente tenha, né, no momento do planejamento, a foto com o lábio em repouso. Para quem já assistiu alguns outros webinars aí, eu sempre falo disso, bato nessa tecla, que para mim é uma das fotografias mais importantes quando a gente vai fazer uma análise estética do sorriso, tá? Porque é uma fotografia que ela vai levar em consideração generiosidade, então é importante, né, se a gente quiser, né, propor um planejamento, um novo sorriso aí natural, tem que ser compatível com o gênero, né, e com a idade do paciente. Nesse caso, a gente não tem a fotografia, mas o que eu observo? Que os incisivos centrais, olha só, eles estão, né, no sorriso com uma proporção, olha só, com uma apresentação satisfatória. Então, qual que é a ideia? É fazer uma curva de sorriso seguindo essas incisais. Doutora Lélia, se você tiver alguma consideração, alguma sugestão aí, você pode também falar e opinar, afinal, tá, o caso é seu, tá? Então, olha só, eu estou posicionando aqui a linha média, tá? Estou posicionando aqui a curva do sorriso, seguindo as incisais dos centrais, 11 e 21. E aí, olha só, pessoal, eu consigo, então, projetar minha curva do sorriso. Vocês estão vendo que eu trabalho de forma paralela, equilibrada entre um lado e outro. Eu não consigo trabalhar aqui no desenho com assimetria. Olha que interessante, pessoal. Eu estou posicionando a curva do sorriso minha aqui do lado esquerdo, olha só, batendo na ponta dos dentes do lado esquerdo, e olha a diferença que tem para o lado direito. Vocês conseguem observar aí como o plano está inclinado? Aqui a gente tem uma percepção mais ampliada, né, do plano oclusal da paciente. E aqui, olha, se vocês notarem, vocês podem estar se perguntando, nossa, o que é essa porcentagem que está aparecendo aí na tela, 79,8? É justamente a proporção dos incisivos centrais. Qual que é uma proporção ideal, né, de incisivos centrais superiores? De acordo com a literatura, de acordo com os estudos, né, do Christian Coachman, por exemplo, é uma proporção próxima de 80%, né, entre comprimento e largura dos centrais. Eu procuro nos projetos, pessoal, deixá-los, né, com uma proporção próxima de 80%. Tem casos que dá, tem casos que não dá, mas isso aqui é mais uma referência, né? Então, a gente tenta deixar próximo dos 80%. Então, na medida que eu vou mexendo aqui, olha, tanto em comprimento quanto em largura, olha só, aqui eu consigo trabalhar com a largura, aqui eu consigo trabalhar com o comprimento, né? Olha só, com a altura, tá? Então, tudo que eu aumento ou diminui, consequentemente, essa proporção, ela vai aumentar ou vai diminuir, tá? Então, bom, minha referência foram justamente as incisais dos centrais, e aqui eu estou simulando aqui uma curva de sorriso. Olha, pessoal, aqui a gente começa a trabalhar nessas bolinhas o contorno cervical que a gente quer deixar os dentes. Eu procuro deixar sempre muito próximo, olha só, do contorno cervical dos dentes da paciente, tá? Até porque nesses dentes anteriores a gente não pensa também em mexer com gengiva. A ideia seria mexer um pouco de gengiva aqui na região posterior do lado esquerdo para melhorar o zênite aqui do pré-molar, né? Deixá-lo uma aparência mais de canino, né? Trabalhar aqui o sorriso gengival desse lado, tentar mascarar um pouquinho essa inclinação de plano. Essa é a nossa ideia, tá? Então, bom. Rapidinho para vocês, olha só, vou fazer aqui o contorno. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu tô enviando para o software aqui, para o aplicativo, para a ferramenta, para o Smile Cloud, informações para que ele possa, no passo seguinte, me dar alguns dentes próximos, né, da arquitetura gengival e dentária da paciente. Então, olha só, estou aqui projetando, vocês estão vendo aqui que eu estou mexendo com board incisal, eu posso deixar mais angulado, mais reto, né?
olha só, eu posso deixar os pontos de contato aqui proximal mais abertos ou mais fechados. Eu trabalho aqui também, olha só, área de reflexão de luz. Olha só, as bordas incisais. Então, ponta de canino, olha só, posso deixar ele mais mesializado, ou mais estalizado, ou centralizado. Isso a gente consegue fazer de uma forma muito rápida, tá, pessoal? Dá para a gente fazer com o paciente na cadeira uma simulação em 10 minutos e eu já faço isso já tem alguns anos aí, tem pelo menos uns 8 anos. E o que eu observo é que, assim, pessoal, os pacientes, eles adoram, é uma ferramenta que auxilia demais na interpretação, na comunicação com o paciente, é uma ferramenta que proporciona uma venda mais facilitada do tratamento, do que a gente quer propor. Então, o paciente, ele entende o que a gente quer propor e ele se entusiasma, né? Ele fica, às vezes, até emocionado e isso favorece a venda, né? Favorece a venda do plano, né? Do projeto. E é muito bacana. E é legal também porque, como eu disse para vocês, não é uma coisa que a gente faz e que depois não vai ficar igual. Vai ficar igual porque a gente consegue fazer o download dos mesmos dentes que a gente utilizou para fazer o desenho 2D. Então, a gente consegue garantir formato para o paciente, igual na primeira consulta já. Então, beleza, pessoal. Também costumo dizer aqui que o intuito não é fazer um caso belíssimo, tá? Até porque precisaria de um pouco mais de tempo, precisaria, né, de uma resolução de uma imagem um pouco melhor. Não é o objetivo é introduzir esse assunto aos poucos, né, trazer para vocês aí outras possibilidades e ensinar vocês o passo a passo, porque é muito simples, tá? Eu garanto que vocês conseguem fazer isso aí de uma forma simples, rápida, intuitiva no consultório, né, na rotina de vocês. Então, bom, pessoal, olha só. Fiz aqui, tá? O desenho, né? A calibração aqui do planejamento, do que a gente havia pensado inicialmente. E aqui, olha só, eu vou para a minha fase final, vou clicar aqui na minha lupa. Como, né, ele vai dar uma distorcida na luz aqui na imagem. Olha só, aqui ele está pensando, olha só, ele está pensando aqui, olha, ele vai me entregar algumas bibliotecas de dentes. Como eu disse para vocês lá no começo, pessoal, todas essas bibliotecas aqui são de dentes naturais, tá? Não são dentes criados, não. São escaneados de pacientes, né, de pessoas reais. Então, olha só quantos dentes ele me jogou aqui para dar como opção de planejamento para eu poder fazer aqui o planejamento, o caso da paciente, né? O que é interessante, né, antes de começar a mexer aqui nessas anatomias. Se vocês observarem, pessoal, olha só, o Smile Cloud, ele me deu alguns cardápios, né, alguns dentes aqui como opção, só que se vocês notarem, olha só, aqui na lateral, né, na esquerda, vocês observam uma barrinha amarela, né? E na medida que eu vou descendo, essa barrinha ela vai ficando branca. O que isso quer dizer? O que essa informação quer nos mostrar? Que assim, ó, de acordo com a inteligência, né, do aplicativo, ele está me falando o seguinte: olha só, Marcelo, essas barrinhas amarelas, de acordo com a nossa inteligência, são dentes mais próximos dos dentes da paciente, né, e da arquitetura gengival dela também, dentes mais próximos do que você havia programado de planejamento. Nada impede que você não possa pegar um dente aqui da barrinha branca, só que a gente aconselha você a ficar no amarelo. É basicamente isso que o Smile Cloud quer nos dizer aqui nessas colorações diferentes, tá? E aí, pessoal, eu posso ampliar, como eu falei para vocês a todo momento, né, a imagem, como ela não está em uma boa qualidade, assim, a resolução, então, o que acontece? Para eu deixar a cor padronizada, uma cor bonita, uma cor interessante, eu precisaria aqui posicionar isso aqui justamente aqui na gengiva, né, esse quadrado rosa na gengiva, porque aí ele vai simular, ele vai pegar a cor da gengiva da paciente. Só que como eu estou ampliando aqui, olha só quanto traços, né, mais escurecidos por conta desse craquelado, então eu não vou conseguir para esse projeto uma cor real, uma cor
bacana, tá? Mas não tem problema. Clico aqui em corresponder à cor, que ficou ainda mais artificial. Deixa eu tentar pegar aqui uma outra tomada aqui. Bom, tudo bem. Vou seguir com essa cor aqui. Escurecer um pouquinho mais aqui. Ok, pessoal. Então, olha só. Vamos supor que eu não gostei de nenhum dente aqui que foi oferecido para mim. Eu posso trocar de uma só vez todos os dentes. Como que eu faço isso? Eu clico em outra biblioteca aqui, por exemplo. Ó, essa biblioteca, sempre a primeira biblioteca é a biblioteca que está selecionada aqui na imagem, no rosto. Por exemplo, eu não gostei dessa, eu quero trocar todos os dentes, eu não gostei de nenhum dente que me foi oferecido. Ah, eu estou rolando aqui. Putz, gostei dessa aqui, ó. Então, olha só, perceba, eu vou clicar nessa biblioteca, ele vai alterar todos os dentes, olha só, alterou, tá vendo? Ah, agora eu gostei dessa biblioteca, mas, nossa, eu não sei não, eu estou achando esse canino aqui muito estranho, eu queria trocar a anatomia desse canino somente. Venho aqui no canino, clico no canino aqui no 23 e escolho algum outro canino. Olha só, ele me selecionou vários caninos aqui, olha. Então, vamos supor, putz, quero pegar esse canino aqui. Olha lá, troquei o formato dele, tá? Não estou dizendo se é bonito, se não é, estou apenas alterando aqui. Vamos supor, pessoal, né? Aí vocês podem estar perguntando assim, nossa, mas está um dente diferente do outro, né? Que coisa complicada, os pacientes aqui não aceitam isso. Realmente, eu concordo com vocês. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, olha só, clicar aqui e trabalhar sempre com espelhamento, tá? Então, olha só, se eu quiser espelhar, eu clico aqui e ele vai justamente fazer o espelhamento. Agora, esses dois caninos, eles estão no mesmo formato. E eu posso fazer esse espelhamento com todos os dentes, deixar todos os dentes iguais, né? Espelhar o 11 no 21 ou o 21 no 11, aí o paciente ele tem uma percepção melhor, né? Porque é uma cultura aqui do Brasil, os pacientes eles gostam de dentes mais parecidos, né? Mais iguais, digamos assim. Lá na Europa, por exemplo, onde esse software ele foi criado, lá eles conseguem trabalhar com anatomias diferentes. Eu sigo o Florin Kofar, que foi o dentista que desenvolveu esse aplicativo, ele faz a maioria dos casos com anatomias diferentes, né, de dentes. Então, é bem bacana. Mas, né, os pacientes aqui não aceitam, então não adianta. Olha, pessoal, então, vou trabalhar aqui. E aí, olha só, a todo momento, então, eu estou ampliando aqui a imagem, tá? Gostei desse central aqui, eu vou espelhar para esse, para deixar igual. Vamos ver como fica isso no sorriso. Qual que é a minha referência para estar mexendo aqui, pessoal? Eu estou seguindo a minha curva de sorriso que foi projetada inicialmente, tá? Essas linhas aí, essas referências vão me guiar aqui no projeto. Eu posso trabalhar também, olha só, com angulação. Se eu vier com o meu Ctrl ou com o meu Command, se vocês estiverem usando um MacBook, a gente consegue, olha só, girar esses dentes, olha só, tá vendo? Estou exagerando aqui no movimento, mas a gente consegue essas angulações. Eu consigo também diminuir o comprimento ou aumentá-lo, tá? Olha lá. Se vocês notarem, eu estou mexendo com o dente tanto em comprimento quanto largura. Eu não consigo, por exemplo, só mexer com comprimento ou só com largura, tá? Eu mexo com comprimento e largura como um todo aqui, olha só, de forma conjunta, tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente está simulando aqui? Um aumento de coroa clínica desse lado. Isso vai dar uma percepção para a gente um pouco melhor do plano oclusal. Então, olha só, posso trabalhar aqui com o torque dos dentes posteriores. Qual que é a ideia desse planejamento? A gente dá um pouquinho mais de volume posterior para a paciente, para que a gente possa justamente zerar aquela mordida, né, que está em topo, né, acabar de corrigir isso proteticamente e também devolver, né, a intercuspidação
necessária aí para uma boa oclusão, né? Uma oclusão estável. Pessoal, olha só, estão trabalhando aqui as anatomias, estou espelhando. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma sugestão aí, fiquem à vontade aí para falar, tá? Isso aqui não é uma aula, é mais um bate-papo, né? Uma troca aí. Então, eu gosto também quando vocês participam, fiquem à vontade aí. Vou trocar esse pré-molar, vou pegar algum outro aqui. Deixa eu ver esse aqui. Depois que eu finalizar aqui o projeto, estou praticamente já finalizando, eu vou falar para vocês em relação à cor, tá? O que é importante dizer também, pessoal? Vamos supor. Deixa eu só alterar esse lateral, deixa eu pegar uma outra anatomia aqui. Esse aqui tá legal. O que é bacana também, pessoal, que eu tenho o meu Ctrl Z, né? O famoso Ctrl Z, que é o seguinte, se eu alterar alguma coisa e não gostar e quiser voltar para o passo anterior, para os meus dentes, né, anteriormente escolhidos, é só eu dar um voltar, né, um Ctrl Z, um Command Z, e aí vocês voltam, tá, para as anatomias anteriores. Então, isso é muito bacana. Isso facilita demais a vida. Por exemplo, vamos supor que por uma falha aqui eu cliquei sem querer e alterou todos os meus dentes. Olha lá. Nossa, e agora? Vou ter que fazer tudo de novo? Não. Eu venho aqui, olha só, Ctrl Z e ele volta, né, para a anatomia aqui do projeto. Pessoal, como que eu defino essas anatomias? Eu gosto de definir junto com o paciente ou com um pouco mais de calma, né? Então eu faço o desenho um pouco mais elaborado e aí sim mostro para ele. Na verdade, assim, eu tenho uma certa. É meio. Porque às vezes o paciente ele mais, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, às vezes nem é bom, dependendo do perfil do paciente, às vezes nem é bom a gente fazer o desenho junto com o paciente na sala. Às vezes é legal a gente montar a apresentação e mostrar para ele, mas para alguns outros pacientes funciona muito bem, né? Então, às vezes o paciente que tem um pouco mais de discernimento, ele gosta de opinar, então é legal montar junto, tá? Aí eu acho que vai variar, né, de acordo com a rotina de vocês, de acordo com o perfil, né, do paciente também. Pessoal, vamos supor que, bom, esteja finalizado o projeto, tem muita coisa aqui que eu poderia melhorar, eu não estou satisfeito com as anatomias, gostaria de alterar essa anatomia dos laterais, vamos supor que, vou pegar outro lateral aqui, né? Hoje, para o fluxo digital, quando a gente está falando de planejamento restaurador,
a gente usa o Smile Cloud para 100% dos casos. É um facilitador aí de planejamento, né, de previsibilidade também, então a gente costuma utilizar bastante. Pessoal, olha só, como que a gente agora trabalha, vamos supor que a gente definiu isso com o paciente, gostou e tudo mais, legal. Aqui a gente tem a opção, olha só, de trabalhar com as cores dos dentes. Então a gente pode deixar, olha só, eu estou exagerando aqui na cor, tá? Deixei super branco, tem paciente que adora dente branco. Então se a gente faz uma simulação assim, o paciente fica louco. A gente pode jogar aqui os dentes, né, mais escurecidos. Eu gosto de ficar aqui no meio termo, tá? Os dentinhos um pouco mais, olha só, até um pouco mais escurecido também é bacana, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui, olha só, tá a minha transparência, né? E se eu fechar aqui, eu caio nessa imagem comparativa aqui de comparação. Como eu disse para vocês, como a resolução da imagem ela não tá bacana, então a gente não é muito legal essa comparação. Se a imagem tivesse uma qualidade legal, essa comparação aqui é muito legal, pessoal. O paciente ele fica encantado. Mas é um antes e depois, então a gente vai, olha só, passando aqui o mouse, então a gente tem essa percepção do antes e depois. Aqui a gente, né, se propôs a simular essa melhora do plano oclusal via prótese, tá? Clicando aqui no lápis, eu entro de novo no meu planejamento, e aí se alguma coisa não estiver legal, se eu quiser alterar, né, alguma coisa, eu consigo alterar. Ah, não gostei desse canino, quero trocar a anatomia. Venho aqui, altero novamente. E pessoal, como eu disse para vocês, o Smile Cloud ele pode ser usado em qualquer etapa, em qualquer fase do tratamento, tanto inicialmente para estudo, quanto para indicar, né, para conseguir vender um tratamento ortodôntico, ou pós-tratamento ortodôntico, ou antes um pouquinho da finalização da ortodontia. A gente pode introduzir um Smile Cloud aqui de diversas maneiras em diversas ocasiões durante o tratamento, tá? E olha só que o que é legal também, essa função aqui da régua, tá? Se eu tivesse alguma medida real do paciente, por exemplo, se eu soubesse que, vamos supor, da distal do dente 11 até a distal do dente 21 tivesse 16 milímetros, então olha só, eu calibrei a minha régua aqui. A partir do momento que eu calibrei a minha régua, eu consigo fazer mensurações. Por exemplo, eu quero ver quanto que eu vou precisar aqui aumentar na cervical do canino, do pré-molar, né? Que é um pré-molar isso daqui, né? Quanto que eu precisaria aumentar de gengiva? Olha só, 1,7 milímetros. Então, eu sei, olha só, eu passo essa informação para o meu cirurgião. Falo assim, olha só, cirurgião, no dente 24, eu vou precisar que você faça aí um bisturi de, né, um aumento cervical de 1,7 milímetros para que o meu desenho, o meu planejamento, ele fique de acordo com o que foi projetado inicialmente. Então, aqui, se a gente consegue fazer alguma mensuração, a gente pega uma régua, mede o dente do paciente, ou através do modelo, né, a gente faz essa mensuração e joga alguma informação real aqui para dentro, a gente consegue fazer diversas calibrações que vão servir, né, como referências para plástica gengival, para o laboratório acertar a curva de sorriso. Por exemplo, esse lado, né? Olha só, a gente se propôs a dar mais ponta. Quanto a mais de ponta? O laboratório ele precisa saber disso para encerar. Calibrando a régua, eu consigo fazer essas mensurações. Olha aqui, de ponta, de pré, que a gente... Olha, eu estou medindo o dente do paciente e o meu desenho, quanto que foi aumentado. Olha só quanto que eu aumentei. Opa, 1,1. Eu aumentei 1 milímetro o pré-molar para mascarar um pouco essa inclinação de plano oclusal, então eu dei mais ponta desse lado.
Então, o laboratório ele sabe que desse lado ele vai precisar fazer um aumento de 1,1 milímetro no dente 14 do paciente, tá? Isso é muito bacana. Beleza, galera. Então, tá. Vamos supor que eu dei por encerrado aqui o projeto. O que eu preciso fazer agora? Se eu clicar aqui na nuvem, que é a última etapa aqui, olha só, eu consigo descarregar, ou seja, eu consigo exportar esses dentes, fazer o download desses dentes em STL e aí sim enviar para o meu laboratório fazer o projeto seguindo os mesmos dentes, as mesmas anatomias que eu fiz no projeto inicial aqui em 2D no Smile Cloud, tá? Bom, o que é legal comentar com vocês, pessoal? Não sei se surgiu alguma dúvida aí a partir do momento que a gente estava conversando. Fiquem à vontade mais uma vez. Mas o Smile Cloud, ele dá direito a 2 assinaturas. A primeira delas, que é a mais em conta, que é a que eu utilizo, é a assinatura de 20 euros por mês. E dentro dessa assinatura você consegue fazer infinitos projetos, né, casos ilimitados, e você pode fazer o download de até 80 bibliotecas por mês. Eu, durante todos esses anos aí mexendo, eu nunca consegui baixar mais de 80 dentes, né, 80 bibliotecas. Então, pessoal, dá até para dividir a conta com mais colegas aí, com mais dentistas. Então, e tem a outra opção também, né, normalmente para clínicas maiores, então, que dá acesso a até 4 desenhistas, né, que se não me engano são 60 euros. Mas aí uma pessoa pode entrar ao mesmo tempo que a outra, não vai travar nada, né, então vai depender aí do perfil de vocês também. Dá para testar também, só para ver se vocês gostam ou não. Então, o Smile Cloud hoje ele dá direito até um mês grátis para vocês testarem, para vocês verem como funciona aí a ferramenta. Então, vocês podem também se cadastrar e fazer casos ilimitados em até um mês, tá? Para vocês testarem aí. Eu aconselho, né, para vocês terem, né, essa proximidade, para vocês fazendo o desenho, vocês vão ver que é super intuitivo, vocês vão conseguir fazer e também, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vou estar à disposição. E, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu não estou lendo o chat. Deixa eu dar uma Doutor olhada aqui. Serra, Olá. nós temos algumas perguntas aqui no Q&A. Tá, A doutora Tairene, tá. ela perguntou, ela mencionou aqui, eu perdi o início da aula, qual o nome do software, valor que você acabou de responder, Uhum. só para, se você quiser reforçar os valores e como acessar a plataforma, O nome é site. Smile Cloud, tá, pessoal? E o que vocês precisam ter de investimento para fazerem um desenho? Um computador com acesso à internet, somente isso, tá? Porque é via site, tá? Então, vocês entrando no site app.smilecloud.com, vocês têm acesso ao aplicativo, à ferramenta, tá? E o preço é esse que eu comentei. Eu uso a conta que custa 20 euros por mês, que vai dar o que? Em torno de uns 120 reais, mais ou menos. Mas aí vocês têm direito a fazer casos infinitos, planejamentos infinitos e baixar até 80 bibliotecas de dentes por mês. Como eu lanço a foto do download para... Não, deixa eu ver qual que é a próxima, espera aí. A próxima é do Dr. Marcelo Trino. Tá. A foto inserida precisa estar em algum formato definido? A foto... pessoal, não. Normalmente é ponto .jpeg, né? O importante é que essas fotografias dê preferência, tá, pessoal? Sei que hoje em dia muitas pessoas, muitos colegas, eles fazem, né, as fotografias com o celular. Dá para planejar sim através do celular, mas eu aconselho fotografia com câmera profissional porque a qualidade da imagem é outra e, consequentemente, o projeto, o resultado final, ele também vai ser outro. Então, o ideal é que seja feita a fotografia, né, com uma câmera profissional
E aí o formato, né, do arquivo, ele vai se dar pela própria extensão da fotografia, vocês não precisam se preocupar, é só depois descarregar a fotografia no computador e aí jogar aqui para dentro do SmileCloud. Mais uma pergunta, como eu lanço a foto do download para o SmileCloud? Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que você faça a fotografia pelo celular ou pela câmera profissional na clínica, tá? Do consultório de vocês. Vocês vão precisar primeiro jogar essa fotografia que vocês fizeram ou no celular ou na câmera para o computador, tá? Então, como que vocês fazem isso? Se for pela câmera, vocês tiram o cartão de memória, né? Colocam no computador e depois a foto estando no computador, aí é como eu ensinei para vocês aqui no SmileCloud. Vocês vão lá e só arrastam, abrem a pastinha, né, da onde vai estar a fotografia no seu computador, arrastam ela para dentro do SmileCloud, ou no SmileCloud vocês clicam em inserir, e aí ele vai dar acesso, né, às pastas do seu computador, você vai lá onde está a fotografia, clica, seleciona e joga para dentro do SmileCloud. Se for por celular, é a mesma coisa. Mais uma pergunta do Dr. Marcelo Trino. Se for um caso na região inferior, também é possível fazer essa simulação? Boa pergunta, Marcelo. Marcelo, hoje o SmileCloud ainda não permite essa simulação do arco inferior, tá? Apenas do arco superior. Temos mais uma pergunta. Esse compartilhamento do projeto, desculpa, a pergunta também do Dr. Marcelo. Esse compartilhamento do projeto para o laboratório é via e-mail ou o laboratório precisa ter o SmileCloud também? Legal. Marcelo, obrigado aí pela participação, viu? Adoro quando as pessoas, elas perguntam, elas participam. Marcelo, seguinte, a gente pode fazer de duas formas, tá? A primeira delas é aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Eu clico aqui na nuvenzinha. Quando eu finalizei o projeto, se eu clicar aqui em descarregar, o que vai acontecer? As anatomias que eu utilizei para fazer esse projeto, elas vão ser baixadas no meu computador, tá? Então, o que eu faço? Elas vão estar no meu computador, eu pego essa pastinha e envio para o meu laboratório através de e-mail, WeTransfer, Dropbox, seja lá o que for. Essa é uma das formas. Ou também tem uma outra forma. Se o laboratório tiver uma conta no SmileCloud, você pode compartilhar diretamente do SmileCloud, ou, se você quiser também, você passa a sua senha e o seu login, o laboratório acessa sua conta no SmileCloud e ele mesmo faz o download do caso dos dentes. Então, tem essas, na verdade, 3 formas. Temos mais uma pergunta do Dr. Ricardo Nunes. Como é o STL exportado? Você poderia mostrar por favor? Tá. Como que... Bom, tá, ok. Vamos lá. Eu posso sim. Olha só, aqui eu estou na parte da documentação. E voltando aqui para o Marcelo, né? E acho que foi o Marcelo que perguntou. Mas olha só, eu posso tanto arrastar, deixa eu abrir aqui uma pasta qualquer aqui. Olha só, pessoal, então é que vocês não estão vendo a minha outra tela, mas eu vou arrastar, olha só, uma imagem aqui para dentro, ó. Estou arrastando. E aí, como que eu subo as fotografias aqui dentro? Eu arrasto elas aqui, olha. Estou arrastando aqui, estou copiando ela, olha lá. Ela está sendo carregada. Ou eu posso clicar nos 3 pontinhos aqui e inserir. E aí, olha só, ele vai dar acesso ao meu computador, eu vou lá e vejo onde está a fotografia e insiro, tá? Para o STL, para o escaneamento, vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Eu posso tanto arrastar ele aqui para dentro, ou eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, inserir, tá? Aí eu vou, deixa eu achar aqui algum arquivo STL. Impressões. Por exemplo, olha só. Abrir. Olha só, ele está carregando.
já carregou, ó, 100%. Espera lá. Como o arquivo STL é um pouco mais pesado que a foto, então, normal, ele vai levar um pouquinho mais de tempo para ser carregado aqui para a plataforma, tá? E hoje também, pessoal, o Smile Cloud, ele... Ah lá, ó, aqui, olha só, eu tô com o meu STL aqui para dentro, tá vendo aqui o modelinho que eu joguei aqui, tá? Hoje o Smile Cloud, ele também está possibilitando a gente fazer algumas mensurações em 3D, tá? Na onde eu consigo fazer aqui mensurações nos arquivos STL, mas isso, cenas dos próximos capítulos, isso seria assunto para um outro webinar, tá, pessoal? Não quero confundir a cabeça de vocês agora. Ah, só aproveitando, doutor Marcelo, também não é necessário comprar esse aplicativo, né, o programa, baixar, porque nós também conseguimos atender pelo nosso portal, Isso, o Planning Center Restaurador. Pessoal, isso é uma novidade, a gente ainda não fez o lançamento aí oficial, né, nas redes e tudo mais, mas a gente está com um serviço aqui de plano de tratamento, na qual a gente está oferecendo esses desenhos, esses projetos no Smile Cloud para os dentistas. Então, através da nossa plataforma, tá, que posso até compartilhar com vocês depois aqui o endereço, mas a gente também faz esse serviço, se vocês se interessarem, pela Team One, tá? Então, através da plataforma, vocês nos enviam as fotografias, a queixa, e a gente faz esses projetos para vocês, vocês não precisam se preocupar. A plataforma, pessoal, ela ainda está em construção, mas é essa daqui, olha, inclusive alguns dentistas já estão utilizando, mesmo sem a gente fazer essa divulgação aí oficial, digamos assim, tá? Mas isso vai acontecer em breve. Quem tiver interesse, pessoal, vocês podem mandar mensagem aí que eu entro em contato individualmente para falar a respeito mais especificamente da plataforma, tá? E dos serviços também. Tá? Mais alguma dúvida aí, alguém? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Eu compartilhei o acesso à nossa plataforma no nosso chat. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho desse serviço, eu compartilhei aqui. Ótimo, cara, obrigado. No chat. Nada. E, pessoal, nós temos mais uma... o doutor Marcelo Trino agradecendo. Eu que agradeço, Marcelo, meu xará aí, tamo junto. E, pessoal, assim, me coloco à disposição para o que vocês precisarem aí, de dúvidas, se quiserem aí testar a plataforma, vai ser o maior prazer aí estar trabalhando junto com vocês aí nos casos. E, doutora Lélia, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, faço o convite novamente para vocês aí no próximo webinar, quem quiser mandar algum caso para a gente planejar aqui também, fiquem à vontade, vai ser o maior prazer, tá? Doutora Lélia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade, gostei muito, nossa, Valeu. Começar obrigado. a aprender. O paciente com certeza vai gostar também. Depois eu compartilho com você aí, eu vou caprichar um pouquinho melhor aqui. Tá bom, no ao vivo obrigada. a gente se sente um pouco pressionado, né? Então, mas depois eu capricho um pouco melhor e te pena devolvo. que a resolução da foto não... Mas tudo não bem, ajudou. mas aí mas tudo bem. É até legal para mostrar, né, para o pessoal também a necessidade de uma fotografia bem trabalhada. Mas, nossa, gostei muito da oportunidade aí. Obrigado, eu que agradeço aí, doutora. Pessoal, então acho que a gente pode encerrar. Obrigado aí a todos pela presença, pela participação. Muito agradecido mesmo. Obrigado, Camila, Timuan, Elaine, Obrigada, Maurício. Camila. Agradecemos. Doutora Muito obrigada, Lélia. doutora Lélia. Obrigada, Marcela, a todos que estão conosco até agora. Eu que agradeço, Camila. Uma boa noite a todos. Ótima noite, pessoal. Boa noite, descanso. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.